agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor, seja o amor, nossa presença de luz, amado Mestre Jesus, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor, seja o amor, nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Um raio de luz nascido do alto, das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem, que em si encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual uma semente, muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual uma semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias. Hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão.
nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva. Sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem, médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Sejam todos bem-vindos à reunião pública do Cegal. Meu nome é Jona Dark, estou aqui hoje na condução do trabalho. Quem fez a alegria cristã para nós é o Leon. A leitura do Evangelho, quem vai estar fazendo daqui a pouco é o nosso companheiro, trabalhador da casa, nosso amigo Edmilson. Ele vai estar lendo o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, o item 14, Caridade para com os criminosos. Para a prece inicial, o nosso amigo Haldeni. A nossa palestra da noite, a nossa conversa fraterna aqui será a cargo do nosso amigo Wilson Marques. Ele vai estar transcorrendo para nós o tema Caridade para os criminosos, né? E para o passe, a fluidificação das águas e a prece final, a nossa amiga e companheira Alba. Me acolhe, mãe, me acolhe em teus braços, me acolhe, mãe. Me acolhe, mãezinha, me acolhe, ó doce mãe de Jesus, eleva minha alma até os planos seus, me leva, mãe querida, mais perto de Deus. Maria, és o amor, és a caridade, a fé, oh rosa mística de Nazaré. Me acolhe, mãe, me acolhe em teus braços, me acolhe, mãe, me envolve em teu manto de luz. Me acolhe, mãezinha, me acolhe, ó doce mãe de Jesus. És a rosa que desce do jardim do céu, a perfumar a terra e os filhos teus. Maria, és o amor, és a caridade, a fé, oh rosa mística de Nazaré, a perfumar a terra. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Caridade para com os criminosos. O item 14. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve haver uma fraternidade perfeita. Vós deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão dados o perdão e a misericórdia. Como para vós mesmos,
pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aquele aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles geralmente não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis incessantemente. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos da pureza de Deus, e que o mundo não considera sequer como sendo faltas graves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras consoladoras com que as fazeis sem ser acompanhadas. Não é só isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, engloba também a benevolência sempre praticada, e em todas as coisas, com o vosso próximo, podeis também praticar essa virtude com muitos seres que não necessitam de esmolas, e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento os conduzirão ao Senhor. Que assim seja, irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Sentemos então numa posição confortável. Elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos Espíritos benfeitores. Senhor, que a Tua luz nos envolva neste momento de paz e cura. Que os bons Espíritos possam parar e purificar os nossos pensamentos e sentimentos e transmitir a energia necessária para o nosso equilíbrio físico e mental. Dai-me Tua mão, Senhor. Dai-me Tua luz, que a tristeza nunca tome posse do meu coração. Que eu saiba sempre, diante de todas as dificuldades da vida, conservar a alegria. Que os meus desejos estejam sempre diante de Ti e que Tua luz penetre a minha mente, iluminando-a pelos Teus caminhos. Que os meus olhos possam sempre enxergar tudo o que é de Teu agrado. Que os meus familiares, amigos e companheiros sejam fiéis a Ti sem desanimar. Que assim seja, graças a Deus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, caridade para com os criminosos. Esse capítulo nos ensina que a verdadeira caridade exige uma fraternidade sem exclusões. Devemos perdoar e amar aqueles que erram, assim como nós também temos as nossas dificuldades, os nossos entraves, as nossas preocupações. Compreendendo que a ignorância espiritual e a falta de conhecimento da lei divina atenuam a responsabilidade daqueles que ainda não conhecem Deus, não que sejam isentos da responsabilidade dos crimes ou das situações em que eles estejam praticando determinados atos que não são condizentes com a doutrina cristã, com a doutrina do Cristo. Todos nós, de uma certa forma, nós somos instruídos a amar os infelizes e criminosos como criaturas de Deus. E o perdão é a base da vivência cristã e deve ser entendido já a todos, independentemente da gravidade da falta, porque não podemos mensurar faltas e faltas. Essa aqui é mais grave, o perdão deverá ser maior. Essa aqui é menor, já não há uma necessidade de perdoar. Quando, na realidade, nós temos que compreender as limitações, não só daqueles que convivem conosco, da sociedade e das nossas próprias limitações. Julgar e condenar o próximo com severidade coloca o próprio julgador em uma posição espiritual um tanto quanto delicada, uma vez que nós já conhecemos a doutrina espírita, que nos traz o conforto, nos traz a possibilidade para que nós reflitamos sobre
e antes de qualquer posicionamento contrário à lei de amor. E nós devemos ter uma compreensão de todas as nossas imperfeições. E a partir do momento que a gente reflete sobre as nossas imperfeições, e capitaneadas pela doutrina espírita, nós vamos corrigindo determinados mazelas que ainda trazemos dentro de nós mesmos. Devemos compreender a justiça de Deus, pois está atrelada à misericórdia. O perdão e a oportunidade de recomeço estão sempre disponíveis para aqueles que se arrependem, mas um arrependimento do coração. Não aquele arrependimento de, eu me arrependo disso, mas em compensação continuo praticando as mesmas coisas que praticava anteriormente. Um princípio se aplica a todos os seres humanos indistintamente, é amar os nossos semelhantes na compreensão do que Jesus nos trouxe sobre amar a Deus e amar a nós mesmos, amar ao próximo como a nós mesmos. O senhor Didier, na doutrina espírita, ele foi uma importante, a família de Didier, na França, foi uma importante família francesa ligada a Allan Kardec, destacando-se duas figuras centrais, Pierre e Paul Didier, o pai, e Alfredo Didier, o filho. Pierre e Paul Didier foi um grande divulgador, porque ele era editor, livreiro e amigo de Allan Kardec, dono de uma conceituada livraria acadêmica em Paris. Ele teve um papel muito grande, um papel espaldar dentro do espiritismo, pois o senhor Didier foi o editor responsável pela impressão e difusão de várias obras básicas da codificação espírita. Foi também membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, desde a sua fundação, em 1858, e faleceu subitamente em dezembro de 1865. E nós temos comunicações de Didier no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele nos coloca uma dicção que eu acho espaldar para todos nós. Ele diz o seguinte: por singular coincidência, recebemos há alguns dias a seguinte comunicação dada no grupo espírita do Havre, tratando mais ou menos do mesmo assunto, ou seja, caridade para com os criminosos. E ele faz a colocação, esse é Didier falando, um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso arriscar a vida. Sabe-se, porém, que aquele que é um malfeitor e que, se for salvo, poderá cometer novos crimes. Apesar disso, devemos arriscar-nos para salvá-lo? Uma pergunta que ele faz, e a resposta que se segue foi obtida na Sociedade Espírita de Paris, a 7 de fevereiro de 1862, pelo médium, aí o pai, Didier. Eis uma questão muito grave que se pode apresentar naturalmente ao espírito. Responderei de acordo com o meu adiantamento moral, pois que se trata de saber se deve se expor mesmo por um malfeitor. A pergunta foi realizada e o espírito está respondendo. Olha, eu vou responder a Didier de conformidade com o meu grau de adiantamento, conforme a minha evolução. E aí dá continuidade. A dedicação é cega. A gente socorre um inimigo pessoal, logo deve socorrer um inimigo da sociedade. Isto é, um malfeitor. Credes, então, que é só a morte que a gente subtrai àquele infeliz? Talvez seja sua vida passada inteirinha diante dessa própria existência. Pensai nisso.
responde, né, falando. Nesses rápidos instantes, que lhe subtrai os últimos minutos da vida, o homem perdido revê sua vida passada, ou antes, ela se ergue à sua frente. Talvez a morte chegue muito cedo para ele, e a reencarnação talvez seja terrível, naquele momento em que ele se encontra ali como criminoso. Atirai-vos, pois, homens esclarecidos pela ciência espírita. Atirai-vos, arrancai-o de sua alienação, e talvez, então, aquele homem, que talvez morresse blasfemando contra vós, se lance em vossos braços. Contudo, não pergunteis se o fará ou não. Lançai-vos, porque, salvando-o, obedecereis a essa voz do coração que vos diz: tu podes salvá-lo, salva-o. E há uma comunicação também de Elizabeth de França. E Elizabeth de França, ela faz uma colocação que eu também acho espaldar, apropriada a este caso da verdadeira caridade para com os criminosos. E ela nos coloca: escreve-nos que logo depois de uma conversa a respeito do assassino do Molar, o espírito da senhora Elizabeth de França, que já havia dado várias comunicações, apresentou-se espontaneamente e ditou o seguinte. Aqui é o espírito de Elizabeth de França que vai estar falando neste momento, né? A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos dados por Deus ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Vós deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como a vós mesmos, pelas falhas que cometerdes contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis e mais culpados que aqueles a quem recusais o perdão e a comiseração, pois muitas vezes eles não conhecem Deus, como conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Não julgueis, não julgueis, minhas caras amigas, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado ainda mais severamente, e necessitar de indulgência para os pecados que incessantemente cometeis. Não sabeis que há muitas ações que são crimes ante os olhos do Deus de pureza e que o mundo nem considera faltas graves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolo com que a acompanhais. Não é somente isso que Deus exige de nós. A caridade sublime ensina, e é ensinada por Jesus Cristo, também consiste na benevolência concedida sempre em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercer essa virtude sublime para com muitas criaturas que não necessitam de esmola, mas que palavras amorosas e consoladoras encorajarão e as conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, eu ainda vos digo. Aqui continua falando Elizabeth de França, nos quais reinará a grande fraternidade neste globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens. Só ela será o freio e a esperança e conduzirá as almas às moradas das bem-aventuranças. Amai-vos, pois, como filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque Deus quer que todos sejam iguais assim. A ninguém desprezeis. Deus permite que grandes criminosos estejam em vosso meio, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens forem conduzidos pelas verdadeiras leis de Deus,
não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão espalhados por mundos inferiores em harmonia com as suas inclinações. Olhai o vosso modelo, Jesus Cristo, que dizia ele ao ver o malfeitor ao seu lado, ele o lamentava, considerava-o um doente muito infeliz e estendia-lhe a mão. Na realidade, tal não podeis fazer, mas, ao menos, podeis orar por esses infelizes e assistir o seu espírito nos momentos que ainda deve passar na terra. Ele é vosso próximo, tanto quanto o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, a imagem de Deus perfeito. Assim, orai por eles. Não o julgueis, pois não o deveis, só Deus o julgará. Aqui nós tivemos duas comunicações do senhor Didier e uma comunicação de Elizabeth de França. Sendo que nós, que já temos um certo conhecimento da doutrina espírita, ainda não temos conhecimento do que ainda reside no íntimo ser do espírito. Podemos assim dizer, porque apesar de já ter esse conhecimento, apesar de sabermos que devemos amar o nosso semelhante, amar os criminosos, amar aqueles que nos julgam, que nos vilipendiam a nossa imagem, a gente não tem conhecimento do interior de cada um de nós. Nós podemos dizer de nós mesmos que perdoamos, mas imagine que uma filha sua, que um filho meu, que uma filha minha é estuprada e morta. Será que, apesar de todo o conhecimento que nós temos da doutrina espírita, nós teríamos um olhar, não digo de bondade, mas de caridade para aquele que fez essa atrocidade com o filho nosso? Será que nós estamos preparados para ocorrências outras que nos tragam uma tristeza infinda, que são praticados por outras pessoas, por criminosos, por estupradores, por criminosos que matem nossos pais, nossa mãe e tudo mais? Será que nós estamos preparados para ter um olhar de caridade para aquele ser? Será que no íntimo nosso, na nossa progressão, no nosso progresso espiritual, já está automaticamente formalizado e incrustado o amor do Cristo dentro de nós? Eu costumo dizer que nós nos conhecemos a partir do momento que sabemos daquilo que vivemos, mas não me conheço a partir da reação que terei diante de determinadas situações. A evolução espiritual, já que nós estamos aqui em prova e expiação, ela é gradativa e vai de conformidade com o esforço que nós fazemos para que possamos nos melhorar. Mas diante de situações graves, diante de situações críticas, será que nós teríamos efetivamente um olhar caridoso, de perdão genuíno e verdadeiro para aquele que estuprou e matou a minha filha? E aqui Elizabeth, ela diz assim: já que não podeis estar diante daqueles criminosos, mas orem por eles. Orar para que eles possam ter, naquela oração, um reflexo desse bem que nós possamos fazer àquela pessoa que cometeu determinados crimes, determinadas estrepolias. Porque nós, como espíritas,
o crime não está só na prática do delito, o crime também está, como disse Elizabeth, na condução do nosso pensamento, incriminando aquele que pratica determinadas ações. Isso acontece no meio familiar também. Tem determinados momentos que a gente tem um olhar crítico ou um pensamento crítico para aquele que convive junto conosco. E nós não nos apercebemos disso. E não deixa de ser um crime para nós, não da forma de delito, mas da forma de vilipendiar as leis de Deus, do amar ao meu próximo, de me conduzir diante do meu próximo, amando, respeitando, entendendo as suas limitações. Mas para que eu possa entender a limitação do meu próximo, é necessário que eu venha entender primeiro as minhas limitações. E dentro dessas minhas limitações, eu tenho que expurgar de dentro de mim tudo aquilo que são mazelas, que são coisas que não vão trazer evolução ou benefício maior para a minha própria existência. Lembra-me um capítulo 20 do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, aonde fala sobre a caridade esquecida. É um pai que tem vários filhos, a mãe houvera ido embora e ele tem uma porção de jovens pequeninos para criar, mas ele gostaria de fazer a caridade, de levar um pão, de levar uma cesta, de levar um benefício para aquelas pessoas menos favorecidas materialmente. E ele não conseguia fazer isso, porque tinha que tratar e cuidar daqueles meninos que estavam sobre sua tutela. E ele, então, bom, já que eu não posso fazer o bem, eu vou começar a fazer uma viagem interior. E ele começou a fazer uma viagem interior para dentro de si, tirando determinadas mazelas que ainda são pertinentes a nós outros, a nós espíritas. E aí, quando ele estava numa roda de amigos que estavam falando mal, ele sempre falava, mas será que não é uma boa pessoa? Será que aquela pessoa não é uma pessoa que pratica o bem? Quando falavam mal de alguém, ele sempre atentava para a virtude daquela pessoa. Quando alguém vinha lhe pedir determinados benefícios para que fizesse para aquela pessoa, mas que não eram benefícios condizentes com o amor ao ser humano, ele se negava a fazer, se negava a ir em determinados locais que não eram locais favoráveis para que ele pudesse estar conversando com aquelas pessoas, levando sempre o conforto da palavra, conforto espiritual. E ele vai transcorrendo a sua vida, justamente tirando de dentro de si o rancor, o ódio, a inveja, o ciúme. Acho que já está quase no finalzinho, né? O senhor tem 3 minutinhos para encerrar. Então, vou encerrar. E ele tirando de si a inveja, o ciúme, a malquerência, a maledicência e tudo mais. E aí, quando ele desencarna, ele pensa, bom, agora eu vou chegar e vou receber o julgamento de Deus, que vai... Pelo contrário, ele foi recebido com uma auréola iluminada, e ele ficou um tanto quanto admirado por ter recebido uma auréola iluminada. E os benfeitores espirituais disseram para ele, olha, você fez muito mais do que se você levasse bens materiais para aquelas pessoas, para outras pessoas, porque você se limpou, e ao se limpar, você conseguiu trazer o amor do Cristo para a sua vida. E assim somos nós. Devemos limpar-nos das mazelas, de tudo isso,
para que nós venhamos a compreender verdadeiramente as limitações dos criminosos, não só pela ilicitude dos atos, mas nós também criminosos pela ilicitude dos nossos pensamentos. Devemos pensar sempre bem, amar e conduzir-nos sem falar mal dos outros, sem pensar mal, que o pensamento é mais rápido que a velocidade da luz. Que Deus abençoe a todos e Deus seja com todos nós. Que assim seja. Nós que agradecemos, senhor Wilson. Esperamos tê-lo aqui conosco mais vezes, viu? Obrigada, gratidão, tá bom? Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, e teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feita assim o alimento desse dia. Dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, e teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feita assim, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Laia, laia, la. Amém. Então, eu convido a todos que nesse momento possamos fechar os nossos olhos, nos sentirmos numa posição bem confortável, lembrando desde o início desse tratamento que nós recebemos hoje, tudo que foi ouvido aqui, foi sentido. Estamos sentindo nosso corpo, nosso espírito mais leves. E vamos, nesse instante, sentir a presença de Jesus. Jesus está sempre conosco, nos amparando. E nesse instante, Ele está com cada um de nós. Do seu coração imenso, cheio de amor, e das suas mãos luminosas, Ele nos envia vibrações que vai sendo e percorrendo pelo nosso corpo físico e espiritual, fazendo toda uma limpeza, tirando de nós as dores físicas, as dores morais, os maus pensamentos, os medos, o desânimo. Podemos sentir nesse instante essa limpeza sendo feita. E tudo que não é bom está sendo desintegrado. E agora, ainda das mãos e do coração de Jesus, raios de luz são derramados sobre nós.
trazendo para nós o conforto, a paz, o aconchego, a coragem, a esperança, a fé. E nós vamos nos sentindo fortalecidos, revigorados. Oh, Senhor Jesus, gratidão, Mestre, por este momento. Gratidão pelo teu amor infinito por cada um de nós, seus irmãos. Apesar das nossas mazelas, da nossa pequenez, o Senhor está sempre velando por nós. Muito obrigada, Senhor Jesus. E agora, por acréscimo de misericórdia, Mestre, nós te rogamos que através da natureza, das árvores, das folhas, das raízes, dos troncos, da energia do sol, seja trazido e manipulado para que as águas que estão sobre a mesa, estão nos fios da nossa casa, sejam fluidificadas, transformadas naquele medicamento que vai trazer para cada um de nós o fortalecimento e o vigor para continuarmos os nossos dias. Mestre amado, nós vamos nesse momento nos preparando para o encerramento do tratamento de hoje, com nossos corações cheios de gratidão e alegria por tê-lo ao nosso lado sempre. Que assim seja.